Eu gostava mesmo, aqui para o pontapé de saída, que isto fosse, vamos tentar que isto seja assim uma coisa, uma conversa entre nós todos, está bem? E acho que é importante reforçar, desde o início, aquilo que a professora Conceição disse de nós não nos podemos esquecer que todas as nossas opiniões são válidas. E eu acho e faz todo sentido que vocês tenham toda a opinião que vocês quiserem, mas tenham-na de forma consciente e informada. Informem-se, pesquisem sobre as coisas, leiam sobre as coisas. Hoje em dia vocês conseguem ter informação em todo o lado. E eu acho que é importante, para conseguirem dar legitimidade a essa informação, que a critiquem também. E então, vamos começar por aí. Eu, antes de vos falar um bocadinho de totalitarismos e daquilo que são os partidos mais extremistas que nós temos hoje em dia, acho que é importante nós regressarmos um bocadinho atrás do tempo. Algum de vocês já ouviu falar ou tem alguma ideia daquilo que possa ser as diferenças entre a esquerda e a direita na política? Temos meio que um quadro político que, quanto mais para a esquerda, mais a economia é controlada pelo Estado, mais para a direita é mais liberal, mais para cima mais autoritária e mais para baixo, não. No quadro mais para cima mais autoritária e quanto mais para baixo mais libertária. As questões sociais, claro. Hoje em dia, na ciência política, diz que a distinção entre esquerda e direita já não faz sentido. É uma coisa que eu discordo, pessoalmente. E discordo porque, hoje em dia, cada vez faz mais sentido existir essa distinção. Essa distinção, hoje em dia, já não é tão pragmática, já não é tão simples como era há uns anos atrás, principalmente porque existem toda uma série de características no sistema político, a questão de ser mais libertário, menos libertário, a questão de ser mais conservador ou menos conservador, são aspectos que hoje em dia também se conseguem adquirir nesse espectro político. E então o que é que acontece? O termo da esquerda e a direita surge no final da Revolução Francesa e a partir daí é utilizada por vários movimentos e partidos políticos que depois, com a Fundação Democrática, surgem e, por norma, tradicionalmente podemos dizer que um partido mais à esquerda é um partido que apregou e que tem como valores uma fortificação do Estado, um Estado mais forte, como estavas a dizer, quer na economia, quer nos serviços sociais, quer na habitação, ou seja, um controlo estatal mais acentuado. E à direita acontece o contrário, uma pouca intervenção do Estado. Por norma, os movimentos e partidos políticos hoje em dia são partidos que têm, quanto mais à direita, por norma, mais conservadores acabam por ser, principalmente naquilo que são direitos sociais. E para vos dar uma imagem daquilo que podem ser direitos sociais, é tudo aquilo que lide diretamente com a vossa liberdade. Desde a forma como vocês se vestem, desde os direitos reprodutivos, desde os direitos das mulheres, os direitos da comunidade LGBTQIA+, uma série de direitos sociais que são postos em causa, por norma, por aqueles partidos que vamos falar a seguir, que são apelidados na ciência política e que vocês já devem ter ouvido, principalmente nos últimos meses, de extrema-direita. Suponho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar de alguns partidos de extrema-direita ou tenham alguma ideia, não? Força! Mas para dizer algum partido de extrema-direita? Se já ouviste falar sobre algum partido de extrema-direita ou na comunicação social, que tenhas lido alguma coisa? Sei que a comunicação social está sempre a dizer, por exemplo, que o Chega ou os partidos mais à direita na Europa são de extrema-direita. Exatamente. Os partidos de extrema-direita são aquilo que são o meu alvo de estudo ao longo da minha tese de mestrado. A minha tese de mestrado trata a forma como os partidos de extrema-direita na Península Ibérica, que neste caso o Chega e o partido Vox, atacam a União Europeia e, por consequência, acabam por abalar aquilo que são os valores fundamentais dos tratados da União Europeia. E que valores são esses? São valores que vocês ouvem falar todos os dias e que muitas vezes têm como garantidos.
A democracia, a liberdade, o Estado de Direito, a diversidade, tal como hoje, por coincidência, também é o Dia da Europa e a professora Conceição estava a falar sobre a diversidade na União, é precisamente o lema da União Europeia. Porque a União Europeia, hoje em dia, para vocês terem uma percepção, mais de 80% da legislação, ou seja, das leis que o nosso país cria, são feitas e criadas à base do direito comunitário, que é o direito da União Europeia. Então, o que é que acontece? Esses partidos, que hoje em dia nós, não só partidos, mas também movimentos, existe uma série de movimentos que são partidos, são movimentos considerados de extrema-direita na ciência política, a maioria deles têm várias características muito comuns. E estou a falar de movimentos e de partidos que vão desde a Grécia, a Itália, à Península Escandinávia, ou seja, Finlândia, Suécia, à Áustria, à Alemanha, Portugal e Espanha. E todos esses partidos e movimentos acabam por ter toda uma conjuntura muito similar, muito parecida, que são o quê? Primeiro podemos começar com a questão populista. Vocês já devem ter ouvido, desde que estão aqui, falar do populismo. E o que é o populismo? O populismo está ligado intimamente a uma técnica de comunicação, que é a propaganda. E o que é que acontece com o populismo? O populismo cria uma narrativa naquilo que são os meios de comunicação, que hoje em dia estão muito mais evoluídos. Vocês têm diversas redes sociais, vocês têm diversos jornais que podem ler, e o discurso e a narrativa que os grupos populistas criam é caracterizado por um discurso de nós contra eles. Quem é que são nós? Nós, por norma, podemos apelidar do povo. E quem vai salvar o povo dentro dessa narrativa é esse partido, esse movimento que vai restaurar o quê? Vai restaurar, eles alegam, um nacionalismo perdido. Ou seja, um nacionalismo, um sentimento patriota muito forte, de um passado glorioso, muitas vezes ligado ao totalitarismo vivido e vivenciado pelos diversos países do sul da Europa, ou seja, Portugal e Espanha. Esses valores e essas entidades, vocês muitas vezes já devem ter ouvido com certeza alguém dizer: no tempo de Salazar isto é que era bom, ou com Salazar isto não acontecia. E isso tem a ver um bocadinho com esta narrativa populista de nós contra eles, que normalmente eles representa a elite corrupta, que muitas vezes é o alvo também dessa própria extrema-direita nos dias de hoje. Passando a outro tipo de características. A extrema-direita, em todos os países da União Europeia, apresenta um grande caráter xenófobo e racista. Porquê? A União Europeia, a Europa, é formada, aliás, é chamado continente velho, o continente dos exploradores, não é que exploramos e que conseguimos ir a vários recantos e cantos do mundo. O que é que acontece? Nós temos uma matriz cultural europeia já desde o tempo da Grécia Antiga. E esses partidos dizem que vai existir, através da imigração e da presença de pessoas podemos dizer não racializadas, e podemos falar também desde pessoas refugiadas, etc., que vai existir uma renovação daquilo que é a matriz cultural europeia. Ou seja, que a nossa cultura vai ser substituída e modificada aos olhos de quem chega. E muitas vezes os imigrantes, as pessoas que vêm para a Europa sofrem muito com isso. É um processo que infelizmente nós já normalizamos, e é também, como eu estava a dizer, uma característica da extrema-direita, o ataque ao imigrante, e neste caso, em termos de comunicação, eles usam muito o imigrante como um bode expiatório. O que é criar um bode expiatório? Um bode expiatório é, digamos, fazer de uma certa figura social, neste caso o imigrante,
Vamos chamar-lhe o mau da fita. É uma pessoa má que vem para cá fazer coisas más. Vocês já devem ter visto montes de notícias e vocês, eu acredito que sejam uma geração muito ligada a uma plataforma que se chama TikTok, que posso-vos dizer seguramente que 65% da informação que está no TikTok relativamente à política é falsa. Ou seja, 65% das coisas que vocês leem sobre política no TikTok é falso. Isso é uma coisa muito preocupante, porque as fontes onde nós nos informamos é outra coisa que vocês têm que ter sempre em atenção. E não estou a falar só em termos políticos, em termos académicos, na escola, quando vão fazer trabalhos. É muito importante vocês não ficarem também contentes apenas com irem ao Wikipedia e clicarem OK. Procurar mais também é sempre bom e é importante terem essa proatividade. Mas continuando, então, peço desculpa que perdi-me aqui um bocadinho. Estes partidos de extrema-direita também têm uma característica que é, digamos, normal, que é o conservadorismo exacerbado, ou seja, os aspectos conservadores que nós conseguimos ver na direita tradicional. Direita tradicional podemos ver, vocês já ouviram falar do PSD, do Partido Social Democrata em Portugal, e em Espanha temos o exemplo do Partido Popular, que são partidos que são a direita tradicional. O que é que isto significa? Que são partidos que surgem logo após a saída das ditaduras, que ajudaram a construir tanto a democracia dos países da Península Ibérica, como ajudaram a entrar na Comunidade Europeia em 1986, que foi o ano em que entrou Portugal e Espanha. O tratado foi assinado em 85 e ratificado e a entrada em 86. Esses partidos da direita clássica, a direita tradicional, nestes últimos anos têm sofrido uma crise política, porque não são capazes de dar resposta aos seus eleitores, às pessoas que votam nesses partidos, percebem? Ou seja, as pessoas, neste caso, que têm uma ideologia à direita, não conseguem ver-se representadas. E muitas vezes, aliás, isto é história, não é? É exatamente aquilo que acontece e aconteceu lá para trás, na altura em que se formaram eventualmente os totalitarismos na Europa. Hitler, que a professora Limas falava há pouco, foi eleito. É muito importante ter esta percepção. O Hitler não apareceu lá e disse, agora mando eu. Não. A população votou nele. E isto é uma coisa que é muito interessante vocês repararem, porque hoje em dia tudo pode voltar a acontecer e é muito importante e interessante termos esta memória coletiva muito presente, esta resistência é muito importante estar presente e nós não darmos como asseguradas estes direitos, garantias e liberdades que nós temos nos dias de hoje, porque Hitler foi eleito e amanhã ou depois de amanhã qualquer outro partido ou figura emblemática pode ser eleita também. E isto é uma coisa muito importante que vocês devem ter presentes. Voltando aqui à questão da extrema-direita. O que é que acontece? A extrema-direita, ela, quando aparece no cenário político, podemos fazer várias questões à volta do seu aparecimento no cenário político. Por exemplo, eu gostava de vos fazer uma e vamos fazer assim. Vocês, quem concorda, põe o braço no ar, ok? Vocês concordam que um partido de extrema-direita deva ter lugar na Assembleia da República, mesmo sendo contra todos estes valores que já falámos agora? Ou acham que deve ser um partido que deve ter uma voz ativa numa Assembleia e na comunicação social? Quem concorda, desculpem, quem concorda que deve ter espaço pode pôr o braço no ar. Vocês têm todos dois bracinhos, então. Ok. Ou seja, vocês acham todos que um partido de extrema-direita, e estou a dizer extrema-direita, mas também posso dizer extrema-esquerda, acham que é um partido que não deve ter uma voz ativa na democracia? É isso? É isso? Ok. Desculpa. Pues que puedes hablar en español, sí, tranquila.
en el mismo plan, sí. Y extrema izquierda, sí. Sí. Y que estaba preguntando, pues, a ti, la entendiste, pues. La comparación que estoy haciendo es solo porque... Gracias. Pues sí, dime, habla. No, que como has comentado que has dicho, pongo como ejemplo un partido de extrema derecha, pero podría decir un partido de extrema izquierda también. ¿Te has referido a eso? Lo que estaba intentando decir es que los extremos siempre se van a tocar, ¿sabes? Entonces, es que si tienes un partido de extremo izquierda donde tienes un control total, absoluto del Estado, Vale. es el mismo que vas a tener en la derecha cuando tienes una figura emblemática, Sí. como Hitler, por ejemplo, a tener un control total sobre el Estado. De acuerdo. Porque la diferencia es muy sencilla, ¿sabes? Sí, sí. Cuando llegas al punto, al clímax de la extrema derecha y de la extrema izquierda, es muy similar tener los dos en el mismo plan político, ¿sabes? Y es eso. Sí, sí, entiendo lo que quieres decir, pero había omitido esa parte de información. Gracias. Sí, desculpem. Vocês então não concordam que um partido ou um movimento de extrema-direita deva ter a legitimidade que tem hoje em dia, é isso? Então agora posso-vos fazer outra pergunta, que é, então, e os direitos e liberdades e garantias das pessoas que representam esse partido? Essas pessoas também têm o seu direito à liberdade de expressão, também têm o seu direito à liberdade de existir, de conseguir estar à frente e representar um conjunto de ideias, ou não. Isto é uma dualidade muito grande naquilo que se estuda na ciência política, na ciência política e em direito também, porque são pontos muito complexos, porque estamos a falar de liberdades e garantias que são constitucionalmente garantidas por um Estado, ou seja, podemos chamar o livro-mãe de um Estado é sempre a sua Constituição, e acabamos sempre por esbarrar constitucionalmente com aquilo que são os valores e os direitos e garantias de todos os cidadãos contra valores que são representados, mas que são valores que são contra essa própria Constituição. Porque os partidos de extrema-direita na Europa também acabam por ter uma peculiaridade. Isto eles variam. Eles acabam por variar. Existe também uma direita que é antissistema, ou seja, que é antirrepublicana. Ainda não, é um bocadinho difusa, os politólogos hoje em dia ainda não conseguem dizer se ela é anárquica. E é uma direita que é diferente, distinta. Posto isto, espero que tenham gostado e que tenham ficado um bocadinho mais esclarecidos sobre esta questão e obrigada pela vossa presença.